Bom, então a prova tem 8 questões, 2 subjetivas, 6 questões de marcar, como a gente tem costume de sempre trabalhar dessa forma, tá? Obrigado. E começamos com o assunto de empresa e empresário. Empresa, senhores, tem a ver com a atividade que o empresário exerce. Empresa tem a ver com exploração de uma atividade econômica. A empresa, ela visa lucro, a empresa, ela visa produção, ela visa comercialização de bens e serviços, ela faz isso de forma organizada e também faz isso de forma profissional, tá? Essa empresa, essa atividade econômica, cria riqueza, gera recursos, vende bens, fornece serviços, tudo que tenha patrimonialmente, seja patrimonialmente valorável, tudo que tenha valor, tá? Empresa visa circulação de bens ou de serviços. Empresários são as pessoas que exercem essas atividades, que comandam, que coordenam essas empresas, tá? O empresário tem que agir numa atividade com economicidade, tem que agir de forma profissional e, claro, de forma organizada. Enquanto a empresa é uma exploração comercial de uma atividade, o empresário é o profissional, é a pessoa que está à frente, aquele que vai comandar, aquele que vai direcionar as funções da empresa, tá? Então lembre-se bem, empresa, ela faz relação com atividade, organização de pessoas, e empresário é a pessoa física que está à frente daquela empresa. Lembrando que eu sempre falei que nós temos o patrimônio, via de regra, nós temos o patrimônio da empresa e o patrimônio dos seus sócios ou dos empresários, tá? Continuando a falar de empresas e empresários, esses empresários, eles são classificados de acordo com como eles se juntam. Então, podemos ter aí o empresário individual, tá? Que é aquele que exerce, o nome já está dizendo, individualmente, sem a colaboração de sócios. Nós temos aí o microempreendedor individual, que ele abre aí a sua pessoa jurídica, né? Abre a sua empresa e começa a trabalhar de forma individual. E temos também aqueles empresários que se unem a outras pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma direção, que querem explorar a mesma atividade econômica, e aí eles se juntam em sociedades, né? Então nós temos os empresários que atuam de forma individual e nós temos também as atividades empresariais, que são aquelas que são coletivas, como associações, fundações e as sociedades simples, sociedade comandida por ações, sociedades limitadas, que nós já estudamos. Existem condições para que eu exerça a minha atividade empresarial, e essas condições foram evoluindo ao passar do tempo. Para que eu possa exercer a minha atividade de empresário, eu tenho que estar na minha plena capacidade civil. Eu não posso, por exemplo, ser um menor de idade e abrir uma empresa. Eu não posso, por exemplo, ser uma pessoa que não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Eu não tenho capacidade plena de exercer meus direitos, e deveres também. Então, nesse caso, para que eu possa ter uma empresa, primeiramente eu tenho que ter uma capacidade civil para isso. Ou eu tenho que ser maior de idade, ter consciência plena dos meus atos, ou ser, no mínimo, emancipado. São dos primeiros requisitos para que eu possa exercer a minha capacidade, tá, empresarial. E, senhores, tanto o Código Comercial como o Código Civil, senhor, e várias leis extravagantes sempre trouxeram aí os requisitos e os impedimentos para atividades empresariais. Diga, Pedro. Isso, exatamente. Isso pode prejudicar a capacidade da pessoa e ela não tem capacidade para atuar numa empresa, governar uma empresa, tá? Inclusive alguém que tem uma interdição, alguma pessoa lhe representa ou é responsável pelos seus atos, nesse caso ela não tem capacidade para estar à frente de uma empresa. Não é só ter maioridade, também tem que ter capacidade mental, digamos assim, em outras palavras, ter uma sanidade para que você possa discernir o certo do errado, para ter a sua capacidade de abrir uma empresa. Então, tanto o Código Civil, o Código Comercial e outras legislações foram surgindo, dando aí os requisitos para que a pessoa possa exercer a capacidade empresarial. E existem regras especiais para agentes políticos, funcionários públicos, tá, estrangeiros, para exercerem atividades empresariais
aqui no país. E no aspecto patrimonial objetivo, todo complexo de bens organizados para exercício da empresa faz parte aí do que chamamos de estabelecimento. É interessante fazer essa diferença do que é empresa, do que é estabelecimento. Empresa é atividade, estabelecimento é aquilo que a empresa utiliza para exercer a sua atividade. Nós usamos vários exemplos. Uma empresa tem o quê? Tem seu próprio prédio, a sua sede, tem seu patrimônio, seu maquinário, seus veículos. Tudo aquilo que a empresa utiliza para explorar o seu serviço é visto como patrimônio, faz parte do estabelecimento da empresa. Então, senhores, empresário é aquele que exerce uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Ele faz isso através de uma empresa. O estabelecimento comercial é classificado como um complexo de bens para o exercício das suas atividades. O empresário, ele tem uma existência natural ou jurídica, né? Para servir como empresa, ele tem que abrir uma pessoa jurídica. As pessoas naturais são seres humanos com capacidade física, os civis, né? Que exerce ali atos de vontade. As pessoas jurídicas são criadas por leis, mas as próprias pessoas jurídicas têm seus direitos e obrigações. Parece uma personalidade que foi criada, mas tem direitos e obrigações, tá? E o estabelecimento são tanto os bens corpóreos como os bens incorpóreos, tá? Aquilo que você toca e aquilo que você não toca. Por exemplo, uma marca faz parte de um patrimônio, ações faz parte de um patrimônio. Hoje em dia vivemos num mundo em que até o dinheiro está se tornando algo virtual, somente números, dados e informações. Só que para que eu tenha uma empresa dessa funcionando, ela tem que observar alguns passos com relação à sua legalidade. E o primeiro passo, depois que eu, como empresário, tenho a capacidade de exercer e de criar uma empresa, eu tenho que fazer o quê? O registro. O primeiro passo é fazer o registro da minha persona jurídica, da minha empresa, da minha sociedade. E com relação a isso, uma das finalidades do registro é dar garantia e publicidade, dar autenticidade, dar segurança jurídica e eficácia, tá, nas atividades da minha empresa. Ela tem que ser registrada, ela tem que nascer, e para ela nascer, ela nasce através de um registro. Quando nós nascemos, o que nossos pais fazem? Vão ao cartório e os registros. Assim nasce a nossa capacidade civil. Nós passamos a ser pessoas registradas, detentoras de direitos e deveres. Mesma coisa com a empresa, a sociedade, a pessoa jurídica. Para que ela possa nascer, para que ela possa ter direitos, tem que ter o seu devido registro, tá? Dar garantia e publicidade, dar autenticidade, segurança, eficácia, tem a finalidade de cadastrar as empresas nacionais e também as estrangeiras. As estrangeiras, para funcionar no Brasil, também tem que passar pelo seu cadastro. Tem que ter a matrícula dos agentes, quem são os diretores, quem são os sócios, quem são os responsáveis pela empresa. E até o cancelamento da empresa eu tenho que passar, tá, pelo devido arquivamento. Bem como nos atos da vida civil, a empresa também precisa de publicidade e de registro. E quando eu faço esse registro, quando eu faço esse cadastramento, eu tenho alguns efeitos. E um dos principais efeitos é que essa pessoa jurídica passa a existir. Aí vem algumas linhas de crédito, vem junto alguns direitos que só existem para as pessoas jurídicas, tá? E o próprio Código Civil diz, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis na respectiva sede, antes do início da sua atividade. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar com a minha empresa é o registro, tá? É porque eu quero? Não. É porque a própria legislação, o próprio Código Civil exige. Sem a inscrição, por exemplo, o titular da empresa não pode registrar os seus livros, arquivar seus livros na junta comercial, não pode ter direito a linhas de crédito, até vai ter dificuldade, senhores, na hora de escriturar, autenticar os seus livros. Além do mais, uma empresa não registrada não pode participar, por exemplo, de licitações, não pode contratar com o poder público, não pode comprar no atacado, por exemplo,
alguns produtos são vendidos exclusivamente para pessoas jurídicas. Eu não posso, por exemplo, abrir uma farmácia se eu não tiver um devido registro, e não só o registro na Juscema, é necessário aí também registro nos órgãos específicos de cada tipo de serviço que eu vou explorar. Então, como nos atos da vida civil, o registro da empresa ele é necessário. Dependendo da qualidade da pessoa que realiza os atos, são distintos aí os efeitos desse registro de empresa. O registro da empresa dá uma proteção jurídica e também dá algumas prerrogativas ao empresário, dá um tratamento diferenciado. E a autenticação dos livros empresariais somente é possível aos empresários que estão regularmente registrados, tá? E isso acontece aí na Juscema, que é a junta do nosso estado, que é responsável por controle e fazer esses tipos de registros. Além do mais, o registro do empresário, da empresa, que não tiver obedecer uma forma legal, pode ser derrubada e ele pode estar operando na ilegalidade. Então, o registro, senhores, das empresas individuais, das empresas por responsabilidade limitada, das sociedades anônimas, tudo isso é o pontapé inicial para que elas possam começar a existir de forma legal. E elas passam a ser pessoas jurídicas de direito privado, fazendo a inscrição do ato constitutivo da empresa, o registro e, quando necessário, a aprovação ou autorização do Poder Executivo ou de algum órgão, como por exemplo nas farmácias, como nós utilizamos como exemplo, que não basta só o registro, precisa aí da autorização de algum órgão específico para iniciar o seu funcionamento, também como algumas mineradoras e outras empresas de atividades mais específicas. Então, com o nascimento da pessoa jurídica, senhores, surge a capacidade de ter direitos e obrigações da empresa. Os sócios vão ter seu patrimônio, via de regra, separado do patrimônio da sociedade. A pessoa jurídica vai ter um patrimônio próprio, distinto, e a sociedade pode, a qualquer momento, alterar sua estrutura interna. Mas cada vez que ela faz uma alteração na sua estrutura interna, essa alteração também tem que ter devidamente arquivada e registrada, para que possa ter a validade. Nós temos alguns órgãos que são responsáveis pelo registro dessas empresas, como, por exemplo, o Departamento Nacional do Registro do Comércio e as juntas comerciais de cada unidade de federação, ou seja, de cada estado. Ao Departamento, senhores, Nacional de Registro do Comércio, cabe supervisionar as atividades, orientar, coordenar e aplicar normas de plano técnico e também de plano administrativo. As juntas comerciais, elas fazem execução e administração de serviços do registro, elaboração de tabelas e preços que elas cobram para registros, arquivamentos e autenticações, proceder à habilitação e nomeação de tradutores públicos e intérpretes que vão atuar no comércio, elaborar os respectivos regimentos internos delas mesmas e expedir carteira de exercício profissional e também dar o ok para utilização e práticas no serviço e atividades mercantis, tá? E o registro público das empresas e atividades compreende 3 atos: a matrícula, o arquivamento e a autenticação. A matrícula, senhores, aplica-se mais aos leiloeiros, tradutores, intérpretes comerciais, trapicheiros, que nós vimos do que se tratava, que são administradores de armazéns, que guardam mercadorias importadas. Tem também os administradores de armazéns em geral. Na verdade, o registro deles se faz através de matrícula. E nós temos o arquivamento, que é uma segunda modalidade de ato registratório, ou seja, uma segunda forma de registro. O arquivamento são relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis, firmas individuais, sociedades mercantis, cooperativas. Pelo arquivamento também eu faço consórcio, grupos, sociedades e também faço as empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, também faço por arquivamento. As declarações de microempresário também faço por arquivamento e outros atos e documentos aí relativos à atividade mercantil. Eu faço através de arquivamento. E a autenticação, senhores, é relativo aos documentos que são instrumentos das próprias empresas. Eles são registrados, escriturados através de um procedimento de autenticação.
Vamos ver o que mais é importante aqui passar para vocês. A personalidade jurídica dessa empresa é algo fictício que você não pode tocar, mas ela existe, é real e traz obrigações. A sociedade, desde a inscrição, desde os seus atos constitutivos, já tem capacidade legal para adquirir direitos e também obrigações. Tanto obrigações no campo civil em si, como no campo tributário. Tá? A pessoa jurídica não possui membros, ela não é um ser humano que sai andando por aí. Então tem características físicas que permitam expressar a sua vontade. Ela é expressa através da figura dos seus sócios. As pessoas jurídicas têm existência distintas daqueles membros que exercem o seu comando. E algumas sociedades existem aí, senhores, no nosso campo jurídico. Temos a sociedade em comum, a sociedade por cota de participação, a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a limitada, a anônima, a comandita por ações e a sociedade cooperativa. Quando uma sociedade ganha personalidade jurídica, é importante que eu diga qual tipo de sociedade ela vai ser. E nós temos várias possibilidades. Há sociedades, por exemplo, personificadas, que são sociedades simples. Essas sociedades simples, elas não podem exercer qualquer tipo de atividade. As sociedades empresárias que exercem atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços são aquelas sociedades que nós classificamos como sociedades empresárias. E as simples são todas aquelas que, embora até pratiquem uma atividade econômica, ela não desenvolve objeto principal das sociedades empresariais, como, por exemplo, a circulação de bens ou serviços. Podemos ter uma sociedade de capital fixo ou capital variável. Depende da forma com que ela se inicia. Ela pode se iniciar com capital inicial fixo, no qual não vai se mudando, ou de acordo com o tempo, esse capital social pode subir ou descer. Depende do andamento do tipo de atividade ou andamento mesmo empresarial que vai ter no decorrer do tempo. Na sociedade simples, senhores, o formato era chamado antigamente de sociedade civil, e são atividades que relacionam a prestação de serviço. Na sociedade em nome coletivo, senhores, todos os sócios das empresas respondem por suas obrigações financeiras e fiscais, ou seja, respondem com seu próprio patrimônio. Nesse tipo de sociedade, senhores, há uma limitação entre a responsabilidade na hora que você está no contrato social. Você já coloca ali quanto cada sócio vai responder, quanto cada obrigação cada um vai ter. Temos a sociedade em comandita simples, em que os comanditados, como são chamados, eles são pessoas físicas e possuem responsabilidade pelas obrigações fiscais do negócio. Nesse tipo de sociedade, comandita simples, os sócios são divididos entre comanditários ou comanditados. Os comanditários são aqueles que somente respondem pela sua cota participação. E os comanditados são as pessoas que possuem responsabilidade, aqueles que estão à frente do negócio, aqueles que têm obrigações. Temos a sociedade limitada, que é a preferida do brasileiro. Nesse tipo de sociedade, senhores, cada um responde pelo seu capital social, pela sua cota, pela sua participação. Nós temos também a sociedade anônima. É aquela em que eu não tenho um número de sócios previamente definido, mas para que eu possa abrir a sociedade anônima, eu tenho que ter no mínimo 7 acionistas. E as suas responsabilidades são divididas de acordo com a quantidade que cada um vai ter de ações. Então, senhores, essa sociedade anônima pode ser aberta, que aí nós chamamos de sociedade anônima de capital aberto, ou pode ser uma sociedade anônima de capital fechado. Quando o capital aberto, as suas cotas são negociadas na bolsa de valores.
Quando o capital é fechado, para que eu possa entrar na empresa, eu tenho que procurar os sócios e negociar aquela cota participação. Não é livremente comercializado na Bolsa de Valores. Eu tenho que procurar os empresários e saber quanto é para entrar. E temos a sociedade cooperativada, ou sociedade cooperativa, ou só como chamamos cooperativas. Essa aqui, para eu começar, eu tenho que ter no mínimo 20 pessoas para formar essa sociedade cooperativa. Além disso, esse tipo de sociedade, a cooperativa, permite a participação livre de qualquer pessoa, sempre pregando pelo respeito de direitos e deveres de cada um dos sócios. Ela é diferente porque ela é organizada de forma bem democrática. Geralmente tem as eleições para tomada de decisões, são registradas em atas, muito parecido como acontece aí em alguns condomínios. Nas cooperativas, a responsabilidade do sócio pode ser limitada ou pode ser ilimitada. Quando é limitada, cada sócio responde somente pela sua cota. Quando é ilimitada, senhores, o sócio responde por tudo e também responde com seus próprios bens. E aí, temos também, que é importante frisar, a sociedade de advogados. Ela segue uma legislação específica, não tem cadastro aí na junta comercial, e seu cadastro é feito na OAB, que é a Ordem dos Advogados Brasil, tá? E ela segue ali as suas normas que estão no próprio Estatuto da Advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil. A sua formação é um pouco mais simples, mas também ganha um CNPJ e passa a existir como pessoa jurídica. Se eu falo em formação de sociedade, eu não posso deixar de falar de responsabilidade dos sócios. Nós sabemos que a pessoa jurídica, ela tem o seu próprio patrimônio, o seu próprio estabelecimento, e ela responde nos limites daquilo. Ela tem que ser responsável pelos seus atos. Mas, algumas vezes, o sócio vai agir com aquela intenção de causar prejuízo. Ou vai ser negligente, ou vai agir com imperícia, ou vai agir com imprudência. Nesse caso, eu posso pedir o quê? A despersonificação da pessoa jurídica, e aquela responsabilidade que antes era limitada aos bens e patrimônios da pessoa jurídica, passa o quê? A alcançar o patrimônio e a figura dos sócios. Então lembre que existe alguns tipos de responsabilidade. A primária, que é relativa à empresa, e a secundária, senhores, que ela vai extrapolar ao patrimônio da empresa, podendo inclusive, senhores, existir a responsabilidade extraordinária dos sócios. É possível que o sócio, em qualquer das sociedades que nós mencionamos antes, venha praticar atos que violem a lei, e consequência disso, ele vai ser sujeito à responsabilidade decorrente dos seus atos. Se ele cometeu uma infração, uma fraude, algum tipo de ato ilícito que causou prejuízo, ele vai ter responsabilidade, e essa responsabilidade vai ultrapassar a responsabilidade da pessoa jurídica. Por isso que nós chamamos ela de excepcional. Como, por exemplo, quando um dos sócios viola uma das regras societárias, quando ele utiliza de fraude no uso da personalidade jurídica, ou quando ele tem culpa ou dolo na sua autoria, ele tem vontade de causar um prejuízo, ou age de forma sem diligência, de forma imprudente, então ele vai responder por essa atitude, tá? Vai ultrapassar o patrimônio da empresa e ele vai passar a responder com o seu próprio patrimônio. Pode perguntar. E se caso a empresa tem um crime fiscal, quem responde é o PJ, ou é o sócio, o diretor, todo mundo responde, ou quem responde é o operacional? Como é que é feito? Assim, todo mundo vai responder, vai ser feita a investigação? Bom, existe algumas possibilidades. Primeiro, a empresa pagar,
e depois os sócios entrarem com o que chamamos de direito de regresso, tá? Paga-se a responsabilidade para não ficar nenhum devendo e depois os sócios procuram dentro do quadro societário aquele que agiu com dolo. Se forem todos respondem até com o seu patrimônio. Se for só um, esse um responde que nós chamamos de direito de regresso, ou seja, paga, mas tem o direito de regredir e cobrar. Por exemplo, se você tiver uma empresa que não paga os tributos, é a empresa que vai ser condenada a pagar esses tributos, é o CNPJ da empresa que vai lá